Porque a justiça de Deus não acontece na hora para os justos. Os bons sofrem e os maus parece que fazem a maldade e saem ileso. O religioso acha que, por ser de Deus, ele está ileso aos sofrimentos da vida terrena. Lá no Salmo 11, no versículo, parece-me que é o 5, o salmista diz assim: o Senhor põe à prova o justo e o ímpio. Todos nós somos provados. Todos os seres humanos são provados. O justo é provado. O ímpio é provado. Só não esqueça, meu querido, que agora está olhando para o momento do ímpio. Nós podemos usar a política, que os que lutaram pela liberdade hoje estão pagando caro. E os que lutam para tirar a liberdade do povo e escravizar o povo e roubar do povo, parece que estão saindo muito bem. Não esqueça, meu irmão, minha irmã, que a vida não é só a vida terrena. A vida vai devolver o fruto da justiça e o fruto da iniquidade. Eu prefiro as minhas recompensas na eternidade do que ter recompensa terrena, transitória, passageira, que um dia, o que é terreno, o fogo vai consumir tudo. Deixa eu contar um testemunho. Ou melhor, antes do testemunho, vamos ver qual é a instrução que a palavra de Deus nos traz. Tiago, o apóstolo Tiago, ele fala lá no seu livro, no capítulo 1, versículo 2, ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança deve ter a sua ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então essa história agora, porque eu sou crente, porque eu sou salvo, porque eu ando com o Senhor, porque eu sirvo ao Senhor, então eu não tenho que passar por nada. Quero dizer, são as experiências que constroem nossa esperança. E são os conflitos que a vida oferece e que constroem em nós experiências. Então a luta ou as dificuldades que o justo passa é justamente para provar que Deus é Deus que está com a gente. Como diz o Salmo 23, que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Deixa eu contar o testemunho de umas missionárias muito religiosas, porque foram num país aí fazer a obra, e naquele país houve a guerrilha, foi lá no Oriente, e elas foram sequestradas. E tiveram que viver na floresta, conseguiram se libertar, mas não tinham como sair. E a única coisa que essas duas missionárias tinham era aveia para comer. Que situação!
estavam a serviço do reino, pregando o evangelho, e agora acontece isso aí. Aí depois que elas conseguiram, que cessou a guerra, cessou aquelas perseguições, elas conseguiram voltar e foram dar testemunho numa igreja que tinha enviado elas para o campo missionário. E se vitimizando do sofrimento que passaram e que tiveram que tanto tempo só se alimentar de aveia. Então, isso para se fazer de vítima. E naquele culto estava assistindo um médico que entendia dessa situação. E justamente naquela região onde elas estiveram lá sequestrada, tinha muito da febre amarela, essas epidemias terríveis. E elas, depois, dando testemunho de tudo, se fazendo de vítima, e não estavam conseguindo ver que Deus estava cuidando delas, e Deus dando o alimento preventivo, curativo, que imunizava elas da febre amarela. Aí depois, então, quando deu o testemunho, o médico esperou na saída. Minha irmã, agradeça a Deus por só terem aveia para comer. Porque se vocês tivessem outro alimento, vocês não estariam aí. Então essa história de reclamar, o que eu fiz para passar por isso? Eu no final da década de 70, no começo da década de 80, eu passei por muitas e muitas provas, muitas e muitas perseguições, muitas e muitas injustiças, ao ponto de um dia eu tinha um amigo que era obreiro, que era pastor. Eu batendo um papo com ele, eu disse, eu não sei por que eu tenho que passar por isso. Sabe o que ele me disse? Eu estou te observando. A maneira que Deus está trabalhando em você e a obra que Deus tem para com a tua vida é muito grande. Então a prova que um justo passa é para aprovar o justo, para a missão, para o desígnio, é para preparar o justo para uma eternidade muito gloriosa. Deus o abençoe. Deixe de ser religioso. Continue a prática da justiça, que Deus não vai ficar devendo nada para você. Um lindo dia para você.